Hoje vamos conhecer um pouco da história de uma mulher que sozinha venceu o exército de Davi, apenas com sabedoria e discernimento. O nome dessa mulher é Abigail, esposa de Nabal, um homem rico no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. A Bíblia destaca essa mulher como formosa, digna e de bom senso. Embora sua cultura e seu marido lhe dessem pouco valor, esta sábia mulher fez o máximo de sua habilidade e oportunidades. Já seu marido, Nabal, era um homem duro e ignorante. Ele acabou tratando de forma grosseira a Davi quando pediu alimentos, pois estava distante de sua casa, fugindo do ciumento rei Saul. Quando Abigail soube do que seu marido havia feito, percebeu que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. A Bíblia diz: o furor do homem não produz a justiça de Deus. Mas o que Abigail faria para salvar os de sua casa? Ela enxergou o panorama geral e deixou um grande espaço para que Deus se envolvesse nessa situação. Então Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos, com pães, vinho, ovelhas, trigo, passas e figos, e mandou entregar Davi a seus homens. De forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela assumiu a responsabilidade pelo que tinha acontecido e pediu perdão de Davi. Abigail foi realista ao reconhecer que o marido havia sido insensato. Também mostrou que tinha confiança em Davi como representante de Deus, reconhecendo que ele estava travando as guerras de Deus. Além disso, pediu que Davi não fizesse nada que pudesse trazer culpa de sangue sobre ele, ou que talvez se tornasse mais tarde uma consciência perturbada. Sem dúvida, palavras gentis e tocantes. Ela controlou a ira de Davi, que ficou muito impressionada com a competência de Abigail, salvando a vida de toda a sua casa, inclusive do seu marido Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo injustiça. Amados irmãos, enquanto Abigail tentava reverter as consequências da irresponsabilidade de Nabal, ele dava um grande banquete em sua casa e se embriagava, tanto que Abigail somente conseguiu contar o que havia ocorrido no outro dia. E quando contou, Nabal ficou tão aterrorizado que sofreu um tipo de ataque quando compreendeu que escapou da morte por muito pouco. Pode ser que tivesse sofrido uma espécie de derrame. O que as escrituras relatam é que esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. E passando-se dali uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele veio a morrer. Quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal recaísse sobre a sua própria cabeça. E rapidamente enviou uma mensagem a Abigail pedindo que se tornasse a sua esposa. Ela aceitou o pedido de Davi e foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. Teve um filho de Davi, de nome Quileabe, e participou do reinado de Davi em Israel. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. E assim foi honrada pelo Senhor e tornou-se a esposa de Davi.